Vamos chamar agora o plenário para o início da sessão da tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Vamos proceder à abertura da segunda sessão extraordinária do plenário do Supremo. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Da sessão anterior. Presencialmente no plenário. Ata da segunda sessão ordinária do plenário do Supremo Em Tribunal pé à Federal, direita dele, a assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h23, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação nem destaque, considero aprovada a ata. E ato contínuo, então, eu apenas para fazer uma breve resenha, nós temos aqui, após o voto do ministro, o início do voto do ministro Dias Toffoli, realizamos outra sessão, onde, então, Sua Excelência concluiu, após o voto do ministro Nunes Marques, que divergia parcialmente do ministro Dias Toffoli, votaram os ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber, votou o ministro Edson Fachin, que julgar parcialmente procedente, depois eu vou fazer... O plenário julga o direito ao esquecimento em pedido de reparação por familiares em programa de televisão sem autorização. Uma síntese da votação e como é que resultou esse julgamento. Foi afirmada a suspeição do ministro... Recurso extraordinário 10.106, Alexandre Moraes, 06, Nelson Cury contra Globo Comunicação e Participações S.A. É exatamente o momento de nós ouvirmos Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, que tem a palavra para o voto. Som. Me ouve agora, presidente? Muito bem. Senhor presidente, senhores ministros, faço cumprimento na pessoa do ministro relator, ministro Dias Toffoli, a quem de pronto parabenizo pelo voto, profundo, arguto, como sempre. Senhor vice-procurador-geral da República. Ministra Carmen Lúcia, ao fundo, parede branca. Senhores advogados, cumprimento todos, trouxeram achegas e realces muito importantes sobre o que já tinha sido apresentado, como memoriais, como pareceres na própria audiência pública. Senhores advogados, outros que aqui estão, cumprimento o ministro José Levi, da Advocacia Geral da União, em nome de quem cumprimento todos os advogados públicos. Senhor presidente, apenas para retomar do que partimos ontem, como os ministros, a partir do voto do ministro relator, já se pronunciaram a respeito do quadro processual, mas apenas para retomar rapidamente que nesta ação, inicialmente ordinária de indenização, os que agora são recorrentes relataram que teria havido, e houve, a exibição no programa Linha Direta Justiça, da TV Globo, que agora comparece como recorrida, fatos determinantes da vida e da morte de Aida Cury, irmã dos recorrentes, o que teria sido um ilícito. A exibição do programa na televisão não tinha sido autorizada pelos familiares, que então pediram a indenização, pretendendo que a ré, agora recorrida, pagasse, aspas, aos autores o preço da utilização da imagem, nome e história pessoal de Aida Cury. Fecho aspas. Não tiveram êxito nas instâncias antecedentes, então vieram a este Supremo Tribunal Federal, afirmando serem titulares do direito ao esquecimento, e que é um instituto admitido em alguns sistemas jurídicos, acolhido em tribunais constitucionais, como o da Alemanha, que é citado expressamente na peça, em julgados e espaços de órgãos judiciais nacionais, o que também já foi aqui mencionado pelo ministro relator e por alguns nos votos dos ministros que me antecederam. Os recorrentes alegaram na peça recursal que o reconhecimento desse pretenso direito seria, aspas,
nova fronteira que se abre no reforço da defesa da garantia da dignidade humana, fecho aspas. O ministro relator, então, submeteu o tema específico do direito ao esquecimento, da harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade, o que foi reconhecido pelo tribunal. E o ponto fundamental posto na presente questão, neste caso, que ensejou o reconhecimento de repercussão geral, foi essencialmente ou nuclearmente o reconhecimento ou não da existência de um direito ao esquecimento previsto no sistema constitucional brasileiro. Reproduzo, senhor presidente, senhores ministros, no meu voto escrito, de que farei juntada, e farei apenas um alinhavado do que expus como fundamento do voto, o julgado que é recorrido neste caso, e que já foi também lido, transcrito nos votos dos demais ministros. É contra o acórdão, portanto, do Tribunal de Justiça, que se voltam os ora recorrentes, e eles relatam que sua irmã foi brutalmente assassinada em 1958 e que não bastasse, aspas, a dor provocada pelo crime em si, pela perda familiar, de familiar tão próximo, de forma tão extrema, os recorrentes foram literalmente perseguidos pela imprensa por toda a década que se seguiu, ficando eles e toda a sua família cruelmente estigmatizados. Pelo que explicaram que mais de 50 anos depois, aspas, com suas vidas em novo rumo e com a dor apaziguada pelos efeitos curativos de tão longo tempo, a recorrida veiculou em rede nacional o programa televisivo, explorando não só a história de sua irmã, como utilizando a imagem real dela e dos recorrentes. Fecho aspas. Pelo que eles afirmam, lutar pelo reconhecimento do seu direito de esquecer essa tragédia. Invocam o direito do esquecimento, instituto já reconhecido e defendido pela Suprema Corte Alemã, em algumas doutrinas e em alguns julgamentos isolados no Brasil, fecho aspas. O voto do ministro relator, que, mais uma vez, o ministro Dias Toffoli parabenizo pela agudeza, pela profundidade, pela verticalidade do tratamento dado ao tema e ao caso, separou, portanto, o direito ao esquecimento, que foi o tema reconhecido como de repercussão geral, e depois de analisado, fez a análise da incidência ou não de que se existiria o direito alegado pelos recorrentes. Eu inicio, presidente, fazendo uma nota que talvez fosse inteiramente desnecessária, mas que eu faço questão até para deixar claro que todos os ministros que já votaram, e tenho certeza que é de todos, o nosso respeito aos recorrentes pela sua dor, e não apenas o respeito integral, como a solidariedade por tudo que passaram por ele e por todos que passam situações semelhantes. Respeito ainda na condição de jurisdicionado que exercem o direito legítimo constitucional de questionar o que não lhes pareceu ter sido devidamente solucionado no Poder Judiciário. Mas, tal como o ministro Dias Toffoli, por isso mesmo, e até para deixar claro o que é o caso e o que é o tema, eu separei no voto, inicialmente, o conteúdo, existência ou não do direito ao esquecimento, sua conjugação com o direito à liberdade de expressão, direitos da personalidade, introduzir um esforço histórico sobre a jurisprudência sobre o tema, que eu deixo de mencionar, presidente, até porque já foi amplamente repetido aqui, nos votos que me antecederam a partir do voto do ministro relator, reafirmado, analisado até mesmo com as advertências necessárias, como fizeram alguns dos ministros, para deixar claro o que foi o direito ao esquecimento reconhecido em alguns casos em tribunais constitucionais e o que não foi sequer cuidado ou que foi devidamente limitado em cada caso. E neste sentido, portanto, faço algumas observações, presidente, sobre o direito ao esquecimento como posto, articulado de forma específica e em itens também específicos pelo ministro relator e que, portanto, também teve a mesma articulação no meu voto. E começo por dizer, presidente, que em algumas ocasiões, alguns dirão, em todos os processos judiciais, o que se põe à discussão e à solução é o que é justo e o que não é justo nos termos do direito vigente e sobre o que há uma discordância, ou seja, como aplicar o direito. Em alguns processos, no entanto, o Poder Judiciário é convocado para dizer
qual é a ideia da justiça plasmada num sistema jurídico, a partir de um caso, e que dá, então, as diretrizes para a interpretação e aplicação de uma matéria. Esse parece-me ser um desses casos, em que o que estamos aqui é não apenas a resolver um caso e um tema específico sobre repercussão geral, mas até mesmo qual é a ideia que prevalece no direito constitucional brasileiro vigente. O ministro relator circunscreveu o objeto deste recurso e do cuidado por ele adotado e conceituou o direito ao esquecimento como, aspas, a pretensão apta a impedir a divulgação em plataforma tradicional ou digital de fatos e dados verídicos, ilicitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizado ou destituído de interesse público relevante, fecho aspas. Eu vou me ater exatamente a este conceito que o ministro relator especificou em seu voto, presidente, até para delinear bem qual é o ponto que estamos a tratar. O ministro Dias Toffoli afirmou expressamente não se aprofundar neste processo sobre a questão do domínio particular dos dados oferecidos, coletados e mantidos em sítios de internet de busca e de guarda de dados, porque ele afirmou que este tema é objeto específico de outro processo no qual isso será devidamente analisado pelo Supremo. Também não avanço, portanto, neste tema. O objeto especificado, neste caso, é o direito ao esquecimento, sua legitimidade. Neste sentido, a pretensão apta a impedir a divulgação em plataforma tradicional ou digital de fatos e dados verídicos, licitamente obtidos, e sobre os quais houve a passagem do tempo. E por isso é que o ministro Dias Toffoli faz uma indagação em seu voto que é expressa. Existe um direito ao esquecimento? Fundamentalmente, neste processo, pareceu-me, senhor presidente, senhores ministros, senhores advogados, senhor vice-procurador-geral da República, que nós estamos respondendo a uma pergunta que até transcende o direito, mas que aqui tem que ser circunscrito ao que é o cuidado jurídico. Somos todos nós protagonistas e coautores de nossa história. Somos donos da nossa história? Cada um constrói sua vida. Ela é e torna-se impartilhável segundo o nosso querer, ou segundo o desejo de alguém que tenha composto o cenário humano em cuja paisagem vivemos? A história de todos forma a memória coletiva e é direito de cada cidadão, de cada um de nós. A história de cada um de nós é direito de todos? Ou a história de cada um compõe-se segundo um conjunto de direitos que os sistemas constitucionais, numa democracia, conferem e asseguram como necessários para ser respeitada, do ponto de vista jurídico, no plano do direito, portanto, à dignidade humana? A privacidade da vida e na vida garante que cada pessoa possa se excluir, segundo a sua vontade, de todos os olhares, mesmo aqueles que têm repercussão pública ou interesse público demonstrado? Num país de triste desmemória como o nosso, presidente, senhores ministros, discutir e julgar o esquecimento como direito fundamental neste sentido aqui adotado, ou seja, de alguém poder impor o silêncio e até o segredo, de fato ou ato que poderia ser de interesse público, que é de relevância pública, pareceria, se existisse esta categoria no direito, e que não existe, um desaforo jurídico para a minha geração. Porque o Brasil é um país no qual a minha geração lutou pelo direito de lembrar. E eu lembro, já que estamos falando em lembranças, que em 1939 foi composta por Ari Barroso, que é considerado quase um hino, um segundo hino que todo mundo canta, a música mais gravada no Brasil, que é a Aquarela do Brasil. E ali ele punha: Brasil, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, põe o Rei Congo no congado, Brasil. 82 anos depois, alguém me pede, fecha a cortina do passado.
Quer dizer, o que é o direito da coletividade? Não de cada um, porque de cada um, evidentemente, nós estamos a cuidar de lembranças. E da memória coletiva, como ontem lembrou a ministra Rosa Weber. O que a gente luta no Brasil é pelo direito de lembrar até para esquecer, lembrar para refazer a história, para reconstruir, para não mais permitir, a partir do observado, sabido, experimentado, o que tenha sido cruel, desventuroso, humanamente impróprio. Porque eu não tenho dúvida, nem poderia, que o esquecimento pode ser e é uma forma de superação individual de dores maiores que o viver nos impõe às vezes. Mas também não se pode desconhecer que pode ser politicamente instrumento de mentiras, falseamento de verdade, recriação de fatos com a invisibilização e o silêncio sobre pessoas e ocorrências que poderiam mostrar na gênese as feridas e também até as conquistas de um povo, mas principalmente equívocos de uma época, uma circunstância que tenha tido graves repercussões sobre o presente. Eu aprendi sempre que pretérito perfeito conjuga-se com presente do indicativo, porque ninguém se cria todo dia como se fosse uma novidade à vida. Há uma continuidade do ponto de vista pessoal e do ponto de vista social. Silêncios, omissões, segredos, ainda que de fatos passados, guardados em baú e que não são mostrados como deveriam, com transparência, podem ser e são, e isso se tem demonstrado na história, muitas vezes, instrumentos de práticas ditatoriais. A história oficial não é necessariamente história sincera dos fatos e das instituições. O dado omisso ou esquecido ensina mal, porque não educa, acoberta. Por isso é preciso anotar que deslembrar não é sempre para sempre um direito, pelo menos não genérico e abstrato, como circunscreveu o ministro Dias Toffoli aqui. Não atribuído a alguém que teria, então, a chave da história. Não vejo como a história de uma sociedade, de um povo, sobre assunto de relevância para a coletividade, pode ser posto como tema na esfera exclusiva e sobranceira da vontade de uma pessoa em nome da garantia de sua privacidade. E não desconheço, e o ministro Fachin ontem demonstrou com a proficiência que lhe é própria, a importância de verificar de um lado o direito de todos e de outro o direito de cada um. Recurso extraordinário 1010-606. Nelson Cury contra Globo Comunicação e Participações S.A. O direito pelo qual minha geração lutou é o de lembrar, admitindo-se o esquecimento como uma contingência, um recurso pessoal, um dado que se aproveita para assegurar a dignidade ou a cura de uma dor pessoal, mas sem ser forma de esconder ou escamotear o que passou. O presente é construído com saber o passado para se planejar o futuro. Esquecer, como disse bem ontem, enfatizou o ministro Alexandre de Moraes, não é apagar, não é desfazer, é não lembrar. Porque a lembrança é da vida, mas cada um lida com essas lembranças como quer e pode. Esquecimento, portanto, é uma porta cerrada, nas palavras do poeta que dizia descuidosa, a porta apenas cerrada pode te contar conto que não queres saber. Não saber não significa não existir. Não lembrar não é apagar como se não tivesse tido existência o que existência teve. Portanto, a deslembrança também guarda história, muitas das quais sequer ou se preferia esconder ou pelo menos sobre ela silenciar. Somos nós, e aqui eu faço uma referência elogiosa e respeitosa à indicação de casos e de jurisprudência estrangeira que tanto ensina, e assim é feita a vida, de saber da experiência do outro, que pode também nos auxiliar para que a gente ande e siga em frente. Mas é preciso contextualizar também que nós, no Brasil, somos um povo de minorias numéricas, não de
de direito, não numéricas, não de pessoas, de minorias silenciadas, invisibilizadas. Nós, mulheres, os negros, os índios, os gays e seus algozes, de todos os matizes, não comparecemos na história oficial. Não somos mostrados nas nossas dores, nas nossas tormentas, nos nossos flagelos, mas também ficam escondidas aqueles que praticam essas condutas, os autores dessas feridas. Somos, no entanto, não mostrados, mas somos partes da história real. Por isso, para mim, o esquecimento que suprime fatos, esconde circunstâncias históricas, serve a objetivos específicos. A amostragem também serve. Não põe em questão que algumas resistências sejam compreensíveis, porque subjetivos, velam pelo sofrimento de alguém que busca furtar-se a dor, mas também esses motivos, às vezes, servem ao acobertamento que dificulta o prosseguir histórico de um povo com o aperfeiçoamento das ideias, dos costumes e das instituições. Quem vai saber da escravidão, da violência contra a mulher, contra índios, contra gays, se pelo relato, e se não pelo relato e pela exibição de exemplos específicos para comprovar a existência da agressão, da tortura, do feminicídio, em casos que ponham abaixo, ou pelo menos confrontem, o discurso infame de que nada disso é verdade, mas choro de perdedor. E eu lembro apenas, presidente, para dar o exemplo de que na Inconfidência Mineira, por exemplo, os fatos foram exibidos, os que mostravam e exemplavam aqueles que não deveriam contrariar os interesses da coroa portuguesa. E foram esquecidos e silenciados pessoas e fatos para mostrar, por exemplo, que mulheres não deviam, de jeito nenhum, se miscuir na vida pública. Então, Hipólita Jacinta Teixeira de Mello, inconfidente, conjurada, atuante, que teve graves Recurso extraordinário 1010-606, Nelson Cury contra Globo Comunicação e Participações S.A. Vota a ministra Carmen Lúcia. Que ainda se debruçam sobre ela. Mas é dela a frase que era melhor morrer com honra do que viver com desonra. Mas não foi ela que puseram na história. Puseram as musas, puseram aquelas que podiam ser cantadas, não as que atuaram. Isto tudo é devidamente programado, projetado, tem consequências. E, portanto, toda a dor contada no caso que agora examinamos e que é trazido nesse processo e que, mais uma vez, reitero, merece o meu inteiro respeito e a integral solidariedade pela dor por que passaram, não pode ficar ao largo da discussão que os recorrentes mesmo é que trouxeram aos autos. Alguém pode ter o domínio de fato histórico que retrata não apenas o seu próprio caso e circunstância, mas a circunstância de um caso que mostra um quadro sociopolítico maior do que a vida protagonizada? Somos todos linhas vitais humanas que se formam na meada que dá corpo a uma história construída por todos. E é de histórias comuns que a memória de um povo se constrói, e a partir delas se reconstrói. Reconheço que alguém pode querer não se lembrar, mas pode proibir o outro de saber e se lembrar? Pode impor à sociedade se esquecer? E aqui refiro-me ao esquecimento como categoria jurídica na forma que é buscada neste processo. Acho que toda vida ultrapassa o vivente. E uma morte pode enterrar muito mais do que um corpo, pode carregar para um túmulo o retrato de um tempo ou de uma ocorrência histórica. Por isso, o ministro relator vigorosamente enfatizou que era preciso verificar, o ministro Fachin também, se havia interesse público numa determinada amostragem ou exibição, para que não se calasse a história, nem se estancasse todas as instituições, se estancassem as instituições. Portanto, parece-me que, na forma posta no voto do ministro relator, de forma genérica e plena, não há no sistema jurídico brasileiro que se extrair
o esquecimento como direito fundamental, limitador do direito à liberdade de expressão e, portanto, como uma forma de coartar outros direitos que cada um de nós e todos juntos temos à memória coletiva. A memória composta por todas as lembranças da gente, de um povo e de um tempo, é o patrimônio que faz com que haja o avanço histórico civilizatório. E, neste caso, compõe a memória coletiva. O direito constitucional contemporâneo, por certo, não permite que, ao preço da dignidade de uma única pessoa, se sobreponham todos os direitos. Mas a dignidade de uma pessoa está na repetição de fatos que foram mostrados, publicados há mais de 50 ou 60 anos? Há documentos acostados aos autos, nos quais se dá conta de que se deveria considerar a privacidade, o resguardo ao direito ao esquecimento, porque não fosse figura pública, ou quem não tivesse uma vida pública. Isso chegou também em alguns memoriais. A vida de uma pessoa não é avaliada apenas por ela, sem o seu contexto. Daí a nota do ministro Dias Toffoli, no sentido de que a demonstração do interesse público para a formação da memória coletiva e para se avaliar a legitimidade de uma determinada exibição precisa de ser considerada no caso concreto, mas não como reconhecimento de um direito genérico e abstrato ao esquecimento. Eu fico imaginando a tarefa do historiador. Como contar uma época sem o acesso e a divulgação dos processos, incluídos os judiciais, da época da escravatura? Como contar o papel exercido por pessoas comuns, mas que fizeram a história deste país, de qualquer país? O que fazer com um achado histórico que pode mostrar uma época, um costume, se o direito de esquecimento tiver a amplitude pretendida neste processo? Por isso é que o ministro Dias Toffoli, ao partir da indagação, existe um direito ao esquecimento no direito brasileiro e na forma posta, e respondeu negativamente, o que também respondo tal como o ministro fez. Cada pessoa tem um direito apenas pessoal de deslembrar do que quer, não de impor ao outro que também se esqueça, de que nem saiba. O que não se tem, portanto, é o direito de impedir que os outros saibam e de que tenham acesso a fatos que compõem a história de uma sociedade. Não vou fazer referência à concepção que foi se afirmando e consolidando do direito ao esquecimento aqui, presidente, o que já foi feito, mas apenas quero lembrar que no Brasil, a Constituição da República de 1988 parece mostrar que o direito à lembrança, à memória, foi conquistada e adotada quase como uma candeia a conduzir a obra constituinte, porque é de Ulisses Guimarães, o tão repetido discurso da tarde de 5 de outubro de 88, no ato da promulgação, aspas, como o caramujo, a Constituição guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram, fecho aspas. A Constituição brasileira é fruto de uma sociedade que quis se lembrar. Por isso a Comissão da Verdade, por isso as comissões que foram compostas para verificação de fatos e atos que estavam escondidos. Tudo a indicar que o Instituto Jurídico, e como Instituto Jurídico, garantir o esquecimento como direito de alguém se opor e impedir a divulgação e a exibição de um fato, circunstância ou condição histórica, não me parece cabível no sistema constitucional. Porque sem lembranças, não há construções erguidas sobre o que se soube e se superou e se aperfeiçoou, ou até que sirva como exemplo. Aqui lutamos pelo direito à lembrança. Lembrança que se converte em elemento da memória coletiva histórica. E é com ela que se constrói ou reconstrói, com o conhecimento dos fatos experimentados, o rumo histórico de um povo. Eu não quero deixar de realçar mais uma vez que o esquecimento pode ser invocado como cuidado pessoal, evitando-se, por exemplo, a curiosidade malsã. Mas o sistema jurídico acolhe para dignificar ou
e construir, por exemplo, com a prescrição, com a ação rescisória, com a revisão criminal, mas não para ocultar, segredar, ou principalmente, como ontem, com tanta ênfase, anotou o ministro Alexandre de Moraes, não para fazer de conta que apagou o que aconteceu, até porque não se apaga o que aconteceu. Muito mais nos casos em que se apura e exibe o que já foi mostrado, o que já tinha sido mostrado, publicado, discutido, licitamente obtido para nova exposição. Por isso, a dificuldade que se põe é assegurar o direito à memória, o que se apelida o direito ao esquecimento, porque o equilíbrio que ontem o ministro Fachin também enalteceu e trabalhou, neste sentido do equilíbrio entre o pessoal e o social, há de ser buscado para não se estabelecer um elemento limitador de direitos e de princípios constitucionais fundamentais, como o direito à informação histórica, à história fidedigna dos fatos, para a possibilidade de serem postos à interpretação e à condução de rumos das experiências sociopolíticas, tudo em benefício da dignidade humana. Eu acho que tudo há que se fundamentar no direito a que não se limite a exposição de fato, para que não se institucionalize o direito ao segredo do passado, ou pior, a censura presente do passado. O esquecimento como direito, às vezes, pode se aproximar até mesmo, como nós temos visto no caso de biografias e de autobiografias, a ser instrumento não de pedidos de reparação, mas de chantagens. Como nós, que somos mais velhos, lembramos que aconteceu no Brasil na década de 80, em que um grande autor, lançando a sua biografia, portanto, a autobiografia, foi levado a um estado de desespero, um dos maiores autores de autobiografia no Brasil, por chantagem por pessoas que diziam que ele podia falar só dele na sua autobiografia. Ora, ninguém vive sozinho. Então, a ser levado às últimas consequências o direito ao esquecimento, nós vamos permitir até mesmo que as pessoas possam proibir que, ao contar a história de cada um de nós não sejamos mais sequer possibilitados ou tenhamos a faculdade de narrar nossas próprias vidas. Isto tudo para dizer que o ministro relator afirmou que é o fato verídico, licitamente obtido, que aqui é o objeto do conhecimento e que é sobre ele que estamos a trabalhar ao falar desse direito a esquecimento neste caso. Eu sou tão velha que eu não sou nem do tempo do fake, presidente. No meu tempo se dizia, não sei se é fato ou se é fita, agora eu não sei se é fato, fita ou fake, seja lá o que for, só vale para este processo o que é fato e verídico. Não fato inventado. Aliás, num país como o nosso, em que eu sei que pessoas contratam escritores para inventar um passado, que não gosta do passado dele, claro que o direito ao esquecimento aqui é um pouco mais complicado. Mas, de toda sorte, de fake não estamos falando, de fita não estamos falando de fato, porque o que não é fato há de ser corrigido, não esquecido. Ninguém se lembra do que aconteceu, se bem que tudo é possível. Fico vendo pessoas, como eu disse, que criam passados, e aí eu acho que o departamento não é jurídico, é psicológico. Mas, de todo jeito, o narrado, que não corresponde a fatos, não está na nossa esfera aqui de tratamento. O fato lícito, como disse o ministro Dias Toffoli, lícito antes, ilícito agora, ou ilícito antes, ilícito agora, não se quer nem uma interpretação presentista destruidora, nem sequer que não se possa mostrar aquilo que um dia foi lícito, por exemplo, no caso da escravatura, que agora nós não queremos que seja, e não pode ser, não aquilo que foi ilícito, que é ilícito agora, é disso, portanto, e só disso que nós estamos cuidando. E aqui, presidente, eu faço uma referência no meu voto ao direito à verdade histórica como um princípio que me parece constitucional também nesta matéria, que é o princípio da solidariedade entre gerações, que a Constituição brasileira põe, no caso específico do direito ambiental, de maneira expressa, mas que perpassa toda a ética constitucional do Brasil. Quer dizer, não é possível que a gente, numa geração, negue à próxima geração, até por solidariedade, e não como dimensão filosófica ou religiosa, mas como dimensão jurídica, o direito de saber
qual é a sua gênese, qual é a sua história. Porque se nós garantimos, e o Supremo Tribunal já garantiu, até mesmo a cada uma pessoa o direito de buscar geneticamente as suas origens, por que nós não garantiríamos a gênese histórica de cada povo, demonstrando e permitindo que os fatos, ainda que graves, ainda que sérios, ainda que dolorosos, também sejam mostrados para que a gente aprenda com as nossas feridas e resolva. Um país de chagas sociais tão grande quanto temos no Brasil não pode se dar o luxo de fazer de conta, porque ninguém vive de faz de conta. O ministro relator também neste ponto estou seguindo, o ministro Dias Toffoli, o conceito tomou a questão do tempo, da passagem do tempo. O tempo que impeça, ou o descuido que possa levar a uma descontextualização, põe-me inteiramente de acordo, no sentido de que não se pode permitir que algo que tenha tido uma interpretação de acordo com o que prevalecia num determinado momento não possa ser mostrado, desde que devidamente contextualizado. Neste sentido, portanto, a descontextualização, a meu ver, gera mentiras, alteração daquilo que precisa de ser devidamente interpretado e com o que se há de aprender. Mas aí o caso também, para mim, não é de esquecimento. É um caso, portanto, de apresentação indevida, mas por ausência de todos os postos e pressupostos necessários, porque a informação buscada e mostrada em outro contexto, que não que se tenha passado, sem as referências devidas, podem provocar realmente equívoco na interpretação e aí até uma transformação dos dados. E não me atenho, portanto, à questão, porque acho que o que foi lícito num determinado momento pode ser ilícito hoje, precisa de ser mostrado para não ser repetido, vide os casos que ocorrem nas ditaduras. Também o ministro relator fez referência, inclusive, a isso. Nós nunca permitimos que tivesse que se fazer sombra onde precisa de ser jogado luz. E acho que o que foi passado não pode ficar no almoxarifado das lembranças intocáveis. Ainda que tenha sido lícito num determinado momento, é preciso que se ponha à luz para que a gente verifique e que não se repita como lícito, que não pode ser lícito do ponto de vista da principiologia constitucional. O que não me parece possível, portanto, e acho que nisso estamos de acordo, o ministro Dias Toffoli, os que o acompanharam, e eu me ponho de acordo, é que não pode haver censura presente de fato passado. Neste sentido, portanto, tenho, e foi também repetido muitas vezes ontem, que a censura no Brasil é proibida. Ontem até se fez referência à censura prévia. A Constituição não qualifica a censura. Censura é proibida no Brasil, ponto. O artigo 220, no seu parágrafo 2º, estabelece que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Censura é sempre indigesta, nenhuma censura presta, de nenhuma natureza. A censura desvirtua, a censura corrompe, a censura mente, faz com que a mentira prevaleça. Portanto, a Constituição brasileira e este Supremo Tribunal Federal várias vezes reafirmou a impossibilidade e a inaceitação de qualquer forma de censura. E quando falamos nisso, não distinguimos entre censura estatal e censura particular, que é o de que estamos falando. Uma pessoa, pelo seu interesse particular, estaria, portanto, impedindo, afirmando que, como não autorizou, o caso não pode ser mostrado. Nós não fizemos distinção entre censura estatal ou censura particular, censura do presente ou censura do passado, censura de qualquer natureza. Toda censura é indigesta. Censura não presta, não serve e, principalmente, não se compõe com o constitucionalismo contemporâneo. E, neste sentido, portanto, o fundamento do ministro Dias Toffoli, como dos ministros que o acompanharam, de todos até aqui, portanto, no ponto, estão de acordo em que não é permitido que alguém, em nome da privacidade, possa se opor à divulgação de um fato, como dito pelo relator e que eu estou acompanhando, seja verídico e tenha sido obtido pelos meios lícitos, portanto, cumprindo o interesse público devidamente demonstrado. A expressão da liberdade assegurada, constitucional e internacionalmente, como conquista da civilização e da democracia, não pode ser suprimida, e isso porque a gente fala muito em liberdade de expressão,
Na verdade, é preciso enfatizar mais e mais a liberdade, porque a expressão que a Constituição, que o constitucionalismo contemporâneo assegura, é a expressão como manifestação da liberdade. A expressão, como outros instrumentos, poderiam até servir e servem como instrumento de agressão, como lesão, mas nós estamos falando da liberdade e de todas as formas de liberdade. Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes ontem, lembro ainda, que enfatizou que liberdade compõe-se com responsabilidade. Digo eu, até porque liberdade sem responsabilidade é arbítrio, é mandonismo. A liberdade responsável é que é inerente ao direito e garantida pelo direito. Portanto, para mim, não pode haver nenhuma forma de censura estatal ou particular, porque censura presente do passado é dinamite na ponte da história e da memória coletiva. Destrói tudo que veio antes, como se nós fôssemos realmente os senhores de uma história de um povo. Neste sentido, o ministro relator ainda fez referência, e faço referência até em razão de ter sido reiterado em outros votos, do direito de, para usar uma expressão mais portuguesa, ministro Dias Toffoli, pôr-se em sossego, para utilizar a expressão até camoniana. Eu lembraria, como o ministro Alexandre lembrou ontem, que Greta Garbo, ao dizer que I want to be alone, como foi dito também, lembrado pela ministra Rosa, em seu belo voto, circunscreveu-se a um espaço particular, mas o que ela fez antes continua a ser mostrado até hoje, porque não se desfaz o que foi feito. O pôr-se em sossego não elimina toda e qualquer atuação que a pessoa tenha tido na vida. E, como dito, o que é lícito e a liberdade de apuração e de informação, do relato, da exposição do que é examinado e demonstrado veridicamente por meios lícitos, com interesse público determinante, não pode ser coartada pela vontade de uma pessoa, como por maior que seja a dor de retirar o véu que cobre a lembrança mais amarga. A combinação, portanto, dos direitos fundamentais, da intimidade, da liberdade de expressão, estão na observância dos elementos que devem ser apurados em caso de alegação ao direito de esquecimento, ou seja, a veracidade dos fatos, a ilicitude da obtenção dos dados a ele relativos e a demonstração de interesse público que permita a sua divulgação em benefício da coletividade. Portanto, nesse sentido é que analisei a máxima proteção aos direitos fundamentais a ser assegurada, combinada com a máxima efetividade dos direitos fundamentais de todos. E o que se pôs e se mostrou neste caso é que tinha sido exibido, publicado há mais de 50 anos, imposto em toda a crueza de uma sociedade perversa, desumana, mas que não pode ser escondido hoje das novas gerações, porque nem todos iriam aos arquivos, mas o que ficou demonstrado e mostrado já ficou. O mais é a história. E eu lembro, ainda uma vez, não apenas o jornalista, que trabalha com a informação, mas também o historiador, o ministro Toffoli, que aqui também exerce a liberdade de expressão e que muitas vezes no Brasil não é lembrado, mas que tem sido alvo de ações judiciais pela menção feita a uma ou outra história. E o Drummond, no celebérrimo poema sobre o historiador, dizia que é isso mesmo, o historiador veio para ressuscitar o tempo e escalpelar os mortos, para contar o que não faz jus a ser glorificado e se deposita no poço vazio da memória. Ele é importuno, sabe-se importuno, rancoroso, mas é fiel. Portanto, garantida essa fidelidade à privacidade ao lidar com um direito que já se fez público, no sentido de que os fatos foram exibidos antes, não pode ser um limitador, a meu ver, da liberdade de expressão e a prática, portanto, demonstrou, e no caso dos autos também, que aqui se teve um caso tristíssimo de um fato pungente, doloroso, grave, que permeou notícias, jornais, mídias da época em que ocorreu, 1958, mas entrou para os chamados anais da história.
Como apagá-lo da memória de todos? Como não permitir que os jovens saibam? Como, ontem lembrado pela ministra Rosa, não saber que a cada nova morte que é mostrada de uma mulher, de uma menina, a gente precisa de aprender outra vez na tragédia do dia a dia? Como excluí-lo de exibição possível a mostrar o que se passou e que nós já deveríamos ter aprendido para evitar uma sociedade tão violenta? Como admitir no sistema constitucional brasileiro a censura presente do passado feita por particular? Portanto, a garantia da intimidade e da privacidade não me parece que possa ser excludente da liberdade de informação, que é direito de todos e de cada um. Não pode ser impeditiva à formação e à consolidação do interesse público, por isso não reconheço, acolhido no sistema constitucional brasileiro, na forma, volto a insistir, posta neste processo, genérica, plena e abstrata, em nome do qual se poderia impedir a divulgação de fato ou ato jurídico obtido licitamente com interesse público demonstrado. Pelo que voto, senhor presidente, por negar provimento ao recurso extraordinário pelo indeferimento do pedido de reparação de danos na forma do voto do ministro relator. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo também erudito voto que a excelência se pronuncia sobre esse tema tão instigante. E agora, então, eu passo a palavra à sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, para o voto. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros, o senhor procurador-geral da República, senhores e senhoras advogadas, os dignos servidores dessa casa e todos aqueles que nos assistem. Senhor presidente, depois... Ministro Ricardo Lewandowski fala por videoconferência ao fundo parede branca e quadro em tons terrosos. Aquilo que já foi superiormente dito pelos meus eminentes pares. Plenário julga o direito ao esquecimento, em pedido de reparação por familiares da vítima de um crime reconstituído em programa televisivo sem autorização. Do meu voto e depois farei juntar a sua íntegra aos autos. Eu começo a dizer, senhor presidente, e serei extremamente breve, que a partir de uma perspectiva histórica, aliás, competentemente apresentada pelo relator, é possível verificar que o direito ao esquecimento jamais constituiu um instituto jurídico autônomo, independente, correspondendo, a meu ver, mais propriamente a uma necessidade, ou melhor dizendo, a uma aspiração subjetiva de alguém que sente um desconforto psíquico ou até mesmo um agravo moral pela veiculação de fatos ocorridos no passado, cuja lembrança tem o condão de despertar recordações desagradáveis ou, no limite, tisnar, macular a reputação social de uma pessoa ou de seus familiares. O direito ao esquecimento, com a abrangência e a generalidade que o recorrente busca ver reconhecida neste recurso, nunca encontrou abrigo, seja no direito intertemporal, seja no direito comparado, seja ainda no direito positivo. O certo é que, como corretamente reconheceu o relator, e cito entre aspas, na extensa maioria dos precedentes, se solucionava a controvérsia posta com base em institutos já consolidados nos respectivos ordenamentos jurídicos. Jamais com fundamento numa suposta categoria como esta que está sendo esgrimida aqui, que é o direito ao esquecimento. E disse mais o relator, em seu belo voto, o ministro Dias Toffoli, o ponto comum de todas as correntes doutrinárias, e também cito entre aspas, é a íntima associação do direito ao esquecimento com os direitos da personalidade. Mas ocorre que, como todos nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal tem assentado, por meio de sólida jurisprudência, que a liberdade de expressão é um direito de capital importância, sobretudo porque está umbilicalmente ligado ao próprio exercício das franquias democráticas. Exatamente por isso é que o direito ao esquecimento,
se é que ele existe enquanto categoria, só pode ser apurado caso a caso, numa ponderação de valores, de maneira a sopesar-se qual desses dois direitos fundamentais deve ter prevalência. Se o direito à intimidade, privacidade, honra ou imagem, que integram o direito da personalidade, ou a liberdade de expressão, com o seu corolário, que é o direito à informação. Eu lembro que o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 4815, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, estabeleceu em julgamento de caso assemelhado ao destes autos que a publicação de obras biográficas, literárias ou audiovisuais independe de autorização da pessoa biografada ou daquelas retratadas como coadjuvantes. Da ementa do acórdão consta a seguinte frase, aliás, brilhante frase, de autoria da ministra Carmen Lúcia: biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta. Aliás, a ministra Carmen Lúcia é autora de frases memoráveis que vão ficar certamente para a história e, claro, para os anais dessa Suprema Corte. Então, eu penso que a mesma ratio deve ser aplicada à situação dos autos. Ainda mais, e friso esse ponto, considerando que um dos próprios irmãos da vítima, ora requerente, segundo consta, já teria publicado 2 livros acerca do crime, cuja divulgação se discute nesses autos. Então, aqui, a meu ver, se aplica aquela antiga máxima jurídica latina, nemo potest venire contra factum proprium, ou seja, ninguém pode comportar-se contra os seus próprios fatos, ou contra os fatos que essa pessoa mesmo produziu. E esta máxima, esse brocardo, aliás, vem sendo empregado sistematicamente por tribunais nacionais e estrangeiros nos casos de autoexposição da imagem das pessoas pela internet, prática, aliás, muito comum nas mídias sociais, especialmente entre os jovens. Ou seja, quem se expõe, sobretudo na internet, nos dias atuais, não pode depois vir e reclamar que sua privacidade, intimidade, honra ou imagem está sendo, de alguma maneira, vulnerada. Mas, voltando a esta questão, eu trago à baila um ensinamento do grande jurisconsulto Ponte de Miranda, que diz o seguinte: a ninguém é lícito exercer direito, pretensão ou ação ou exceção em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente de acordo com a lei. Eu arremato afirmando que, para dissentir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, que assentaram que não houve qualquer insinuação lesiva à honra ou à imagem da falecida Aida Cury, e nem tampouco de seus irmãos ou de qualquer outro membro da família, na divulgação do referido programa televisivo, seria necessário proceder a um reexame do conjunto fático probatório, o que é impraticável em face do que se contém na súmula 279 desta Suprema Corte. Por fim, para terminar, senhor presidente, permito-me relembrar as palavras do sábio chinês Lao Tse, que é o fundador do taoísmo, que viveu por volta do século V a.C. Diz ele, uma frase também memorável: é fácil apagar as pegadas, difícil, porém, é caminhar sem pisar o chão. Recurso extraordinário 1010-606. Nelson Cury contra Globo Comunicação e Participações S.A. Vota o ministro Ricardo Lewandowski. Que a humanidade, ainda que queira suprimir o passado, a todo momento é obrigado a revivê-lo. Então, senhor presidente, com essas singelas considerações, acompanho integralmente o voto do relator, negando provimento ao recurso. Como voto? Muito obrigado, ministro Lewandowski. Agradeço também pela síntese e do voto, mas que não perdeu a sua profundidade. E concedo a palavra à sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o voto.
Ainda tem Gilmar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras ministras, ministra Carmen, ministra Rosa Weber. Boa tarde, senhores ministros. O ministro Gilmar Mendes fala por videoconferência. Ao fundo, parede branca. Relator, ministro Dias Toffoli, que nos trouxe... Plenário julga o direito ao esquecimento em pedido de reparação por familiares da vítima de um crime reconstituído em programa televisivo sem autorização. Ou acompanharam ou em algum ponto dissentiram e que todos trouxeram uma belíssima contribuição para... Recurso extraordinário 1010606. Nelson Cury contra Globo Comunicação e Participações S.A. Sessões. Como se sabe, trata-se de um recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102.3a da Constituição, no qual se discute a temática correlata à indenização por danos morais e materiais, tendo como fundamento a aplicabilidade do assim chamado direito ao esquecimento na esfera civil, quando invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. Como já se destacou também, não há no direito brasileiro disciplina normativa específica e direta abarcando esse direito ao esquecimento, sendo este nível de proteção decorrente de exegeses extraídas do direito comparado. E aí se falam de várias decisões que aqui já foram citadas a partir, por exemplo, da decisão da Corte Constitucional alemã, Soldatenmord von Lebach, hoje é chamado Lebach I. Na seara internacional se diz a primeira decisão de relevo que se tem noticiado adveio do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que em 73 entendeu que a exibição de documentário sobre crime notório por inexistir significativo e atual interesse público na informação feriria o direito de personalidade do autor do delito diante do transcurso do tempo, desde que os fatos se olvidar que comprometeria a sua eventual ressocialização. Então, esse é um caso clássico que, inclusive, aparecem os vários manuais sob a perspectiva de uma eventual colisão de direitos. Em 95, a Suprema Corte da Holanda reconheceu que o direito à intimidade do ofendido deveria se sobressair sobre a liberdade de expressão e de imprensa quando não houvesse interesse público na informação, além de ser necessário para a proteção da honra, reputação e demais direitos da pessoa ofendida de crime de calúnia, nos termos do artigo 10.2 da Convenção Europeia de Direitos do Homem. E, já agora, em 99, o Tribunal Constitucional Alemão, de novo, se ocupa com aquilo que é chamado caso Lebach-Suai. O tribunal entendeu que, por não acarretar risco para a ressocialização dos autores do crime, diante da circunstância de que os tribunais inferiores declararam de forma constitucionalmente inquestionável que o filme não permitia a identificação do queixoso. Eu repasso isso também, colocando a jurisprudência da Corte Constitucional colombiana, um exemplo também do Tribunal Constitucional da Áustria, que considerou constitucional a norma que permite a permanência pelo prazo de até 60 anos para que o registro permaneça em banco de dados de processos criminais. Em 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu a temática sob o ângulo das ferramentas de pesquisa disponibilizadas na rede mundial de computadores, trazendo à tona outro viés informacional de âmbito nacional. Já foi citado aqui, cuidava-se do caso do advogado espanhol Mário Costerras González, que, ao deixar de pagar dívidas com a Seguridade Social, teve seu imóvel, onde morava em Barcelona, levado a leilão. E tal fato foi noticiado à época, no jornal La Vanguardia. Posteriormente, o débito foi quitado
e alienação judicial suspensa. Ocorre que a informação continuou disponível nas ferramentas de busca online depois de mais de 10 anos. A partir daí, o causídico intentou, junto à Agência Espanhola de Proteção de Dados, a desindexação do seu nome de tais ferramentas, obtendo êxito. O Google acionou González e a Agência Espanhola nos tribunais espanhóis, que resolveram encaminhar o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia, o qual entendeu que era possível requerer a remoção de resultados de busca independentemente da manutenção do conteúdo no sítio eletrônico de origem, ao fundamento de que seria legítimo dificultar o acesso a material que, pelo decurso do tempo, tivesse se tornado inadequado, irrelevante ou excessivo. O Tribunal de Justiça da União Europeia assentou seu entendimento ainda no sentido de que o processamento de dados realizado por operadores de mecanismos de busca pode afetar significativamente direitos fundamentais à privacidade e à proteção dos dados, sendo permitido que um indivíduo solicite aos operadores a remoção de links de pesquisa ligada ao seu nome. A Corte de Cassação da Bélgica decidiu em 2016 que o processo de transformação de arquivos físicos em digitais corresponderia à nova publicação. Com base no direito à proteção da imagem, entendeu que deveria ser retirada qualquer identificação do autor ao repassar para a mídia digital, de maneira que ele seja mencionado apenas como X, um X. Sobre essa mesma temática, em 2016, o Supremo Tribunal da Espanha entendeu que o tratamento de dados pessoais vinculados à concessão de indulto em um mecanismo de pesquisa geral da internet deixa de ser lícito depois de decorrido um período de tempo razoável, desde que o perdão foi concedido, se a parte afetada exercer seu direito de oposição. Equilíbrio entre o direito à informação sobre a concessão de indultos e os direitos à honra, à privacidade e proteção de dados pessoais do indultado. Já em 2018, a mesma Suprema Corte Espanhola posicionou-se no sentido de que o direito ao esquecimento abarca a proteção sobre informações prejudiciais que digam respeito a fatos remotos dos cidadãos comuns, devendo as personalidades públicas serem excluídas do âmbito de proteção daquele caso. É o caso Juan Antón Sánchez Carreté versus Google. Aqui, portanto, um caso de ponderação, tendo em vista a própria casuística. No ano retrasado, o Tribunal de Justiça da União Europeia julgou que o operador de ferramenta de busca, o qual atende solicitação de desindexação de uma pessoa, não está obrigado a desindexar todas as versões de ferramenta de pesquisa, mas apenas as que correspondem aos Estados-membros. Também em 2019, de novo o Tribunal Constitucional alemão, no caso Recht auf Vergessenswerden 1, direito de ser esquecido, número 1, aplicando o nível de proteção da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, entendeu que o ordenamento jurídico deve proteger o indivíduo de ter que manter posicionamentos, manifestações e ações por tempo ilimitado na esfera pública. No mesmo dia desse julgamento, o Tribunal Constitucional alemão também decidiu outro caso que envolvia a transmissão de TV que fora disponibilizada online em 2010 sob o título Demissão, as práticas sujas de empregadores, no qual a pessoa que buscava a proteção jurídica havia sido identificada pelo nome e acusada de tratamento injusto de um funcionário que havia sido demitido de sua empresa, mas que permanecia disponível para a busca. Considerou-se estar em jogo o direito do reclamante à vida privada e familiar, artigo 7º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, e a proteção de dados pessoais, artigo 8º. A liberdade do Google de conduzir negócios de acordo com a liberdade de imprensa, artigo 16, e a liberdade de expressão da empresa de radiodifusão, como um direito fundamental de terceiros diretamente afetados. Diante desse cenário, aquele tribunal entendeu que, sopesando os interesses envolvidos e o curto intervalo de tempo desde a primeira publicação, o direito do recorrente não poderia se sobrepor sobre outros direitos em questão e negou a exclusão pretendida.
Eu lembro ainda, presidente, que a União Europeia aprovou, em 15 de 4 de 2016, o Regulamento 2016-679, Regulamento Geral de Proteção de Dados, dispensando legislação adicional dos Estados-membros, o qual entrou em vigor somente em 25 de 5 de 2018, tratando a matéria da seguinte forma, que eu transcrevo o artigo 17, chamado de direito ao apagamento dos dados e, metaforicamente, o direito a ser esquecido. O titular tem direito de obter do responsável pelo tratamento ou apagamento dos seus dados pessoais sem demora injustificada e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais sem demora injustificada quando se aplique um dos seguintes motivos. Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento. O titular retira o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados nos termos do artigo 6º, número 1, a linha A, ou do artigo 9º, número 2, a linha A, e se não existir outro fundamento jurídico para o referido tratamento. O titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21, número 1, e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento ou o titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21, número 2. Os dados pessoais foram tratados ilicitamente. Os dados pessoais têm de ser apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica decorrente do direito da União ou de um Estado-membro a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito. F. Os dados pessoais foram recolhidos no contexto da oferta de serviços da sociedade de informação referida no artigo 8º, número 1. E 2. Quando o responsável pelo tratamento tiver tornado públicos os dados pessoais e for obrigado a apagá-los nos termos do número 1, toma as medidas que forem razoáveis, incluindo de caráter técnico, tendo em consideração a tecnologia disponível e os custos de sua aplicação, para informar os responsáveis pelo tratamento efetivo dos dados pessoais de que o titular dos dados lhe solicitou o apagamento das ligações para esses dados pessoais, bem como das cópias ou reproduções dos mesmos. Plenário julga o direito ao esquecimento em pedido de reparação por familiares da vítima de um crime reconstituído em programa televisivo sem autorização. Possível, talvez, do direito a ser esquecido. Tal medida situa-se no plano do balizamento legislativo que privilegia, em determinadas situações, o tratamento ou apagamento dos seus dados. Eu passo agora ao plano nacional e lembro as disposições constantes dos artigos 5º, 9º e 20 e 220 da Constituição, já objeto de inúmeras considerações. E digo que a proteção à privacidade e à atividade de comunicação, independentemente de censura prévia, desde que observadas as limitações da própria Constituição. E cito esses dispositivos. E digo que na seara penal tive a oportunidade de ser relator, talvez de um dos primeiros casos, sobre esse eventual direito ao esquecimento, cuja tese foi acolhida esta corte, envolvendo maus antecedentes por prazo superior a 5 anos. Dizia lá, o direito ao esquecimento, a despeito de inúmeras vozes contrárias, também encontra respaldo na seara penal, enquadrando-se como direito fundamental implícito, corolário da vedação à adoção de pena de caráter perpétuo e dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Cito a ementa do julgado, é o HC 126.315 de minha relatoria na segunda turma. Depois, revisito aqui a legislação, lembrando a recentemente aprovada Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, que fala dos constrangimentos impostos, por exemplo, aos presos. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. A.
exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si ou contra terceiro. E o artigo 28, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. E lembrando também, presidente, a alteração do artigo do Código de Processo Penal, no artigo 3º, a propósito do juiz de garantias, se estabelece o seguinte: o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Eu repasso essas questões, essa matéria do juiz de garantia, como nós sabemos, está suspenso por liminar de Vossa Excelência, que certamente será oportunamente colocada à disposição do plenário. E aí, digo o seguinte: o falado direito ao esquecimento, digo, talvez a nomenclatura mais próxima seja o direito ao apagamento ou ao controle de dados, a despeito de inúmeras vozes contrárias, também encontra respaldo na seara penal, enquadrando-se como direito fundamental implícito corolário da vedação à adoção da pena de caráter perpétuo e do direito à reabilitação, assegurados nos artigos 41, 8, 202 da Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, portanto já vetusta, uma vez que é de 1984, e o artigo 93 do Código Penal e dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade e razoabilidade. Voltando à seara civil, na 6ª jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, foi aprovado o enunciado 531, o qual sintetiza a tese e, em seguida, expõe o seu fundamento, respectivamente. A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de informação inclui o direito ao esquecimento. E depois, numa fundamentação bastante sucinta, se diz: não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados. Considero importante registrar que tramita na Câmara dos Deputados vários projetos de lei tentando normatizar o direito, assim chamado, ao esquecimento, calhando citar apenas um como exemplo de autoria do deputado Augusto Carvalho, PL 10.860 de 2018, intenta inserir no parágrafo único do artigo 11 do Código Civil a exata redação do enunciado 531 supracitado da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. E eu repasso, então trago essa fundamentação. E lembro, então, que no Brasil, o primeiro julgado do STJ, de que se tem notícia, é datado de 2013, já foi aqui referenciado, decidido no mesmo dia do presente caso no STJ, sendo relatado pelo eminente ministro Luiz Felipe Salomão, 4º turno, cuja leitura da ementa abstenho neste resumo. Como sabemos, o caso tratava-se de um dos indiciados como coautores, partícipes de crimes de homicídios ocorridos em 1993 no Rio de Janeiro, conhecidos como Chacina da Candelária, que, ao final do processo, restou absolvido por negativa de autoria, à unanimidade dos membros do Tribunal do Júri. No mesmo programa televisivo, que envolve o presente caso, Linha Direta, o caso foi retratado na matéria jornalística e retomado ou inocentado como um dos responsáveis no envolvimento da chacina. Ao final do processo indenizatório, restou mantida a condenação por danos morais. Registre-se, desde logo, que não cabe aqui discutir a nomenclatura ou a existência de um direito individual de ser
esquecido. Eu não vou entrar, portanto, nesta polêmica, e nem parece-me que é disso que se cuida. O cerne da questão está encoberto por questões conceituais ou periféricas que, a meu ver, só tumultuam a compreensão do tema tão sensível na sociedade moderna. A questão ora em debate trata de colisão entre direitos fundamentais possíveis, direito de informar e de ser informado, em contraponto ao postulado da dignidade da pessoa humana e da proteção à honra, à vida privada e imagem, sendo mais adequado pensarmos em soluções, ainda que a posteriori, tais como apagamento de dados pessoais, anonimização, direito de resposta e/ou indenização, entre outras medidas aprovadas pelo Parlamento, conforme passo a expor. Aqui, me parece, presidente, é de bom ouvir pontuar que não se pode virar as costas para a comunidade internacional e afirmar que essa solução encontrada em caso de conflito de direito informacional versus personalidade e intimidade e normatizada na União Europeia por meio do regulamento 2016-679 está completamente equivocada. E neste julgamento, ao negarmos qualquer aplicação desse balizamento no cenário nacional, é que estaremos corretos. Com todas as vênias, não podemos deturpar a visão do tema em se tratando de direitos fundamentais. Não pode existir resposta a prioristicamente pronta em se tratando de colisão entre esses direitos. O exercício da jurisdição constitucional por esta Corte deve dialogar e compreender as nuances daqueles julgamentos, ao invés de simplesmente negá-los, tal como se todos os julgamentos e normas jurídicas que reconheceram esse nível de proteção estivessem na contramão da história. Deixo registrado, e com respeito aos pensamentos contrários, para que a gente não caia na armadilha dos mecanismos de defesa psicológica da projeção ou negação. No caso em tela, está-se diante de pelo menos dois direitos constitucionalmente assegurados. De um lado, o direito à intimidade, à vida privada e à imagem, tendo como complementação conferida pelo Código Civil e pelas demais legislações esparsas que contemplem nível protetivo, e outro, o direito à livre manifestação de pensamento, da liberdade jornalística e de comunicação, o que se prefaz um possível conflito de normas. Eu repasso essas questões a propósito da necessidade de ponderação e das contradições que se engendram no plano normativo, texto do professor Antônio Manuel Espanha. E digo o seguinte: de tudo que se expôs acima, conjugando a construção jurisprudencial internacional com sua aplicação no cenário nacional, de acordo com o arcabouço protetivo constitucional e legal existente, está claro que a discussão envolvendo o direito de apagamento de dados, prefiro assim denominá-lo como corolário dos artigos 1º, 3, 5º, 10 da Constituição, não pode guardar correlação com a tentativa de apagar ou reescrever a própria história. Mas trata-se da forma que esta é contada, qual seja, a finalidade, modo ou veículo utilizado para propagar a informação com os reflexos éticos e jurídicos que circundam a divulgação de fatos que, por sua vez, remontam a circunstâncias do passado remoto ou distante que as pessoas preferem esquecer. A despeito da veracidade da informação prestada pelo jornal impresso ou virtual, meio televisivo, radiofônico ou qualquer conteúdo contido em sítio eletrônico, específico ou ferramenta de busca, extrai-se do comando constitucional, do resguardo da intimidade, da vida privada e da imagem, que existe a possibilidade de discutir a forma, a abrangência e a finalidade da lembrança dos fatos pretéritos da existência de qualquer ser humano. E aí eu, então, vou, presidente, à Lei 13.709, a Lei de Proteção de Dados, que diz no artigo 1º: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados... Recurso extraordinário 1010-606. Nelson Cury contra Globo Comunicação e Participações S.A. Vota o ministro Gilmar Mendes. Liberdade
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo 1. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional. E artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento o respeito à privacidade, inciso 1º, inciso 4. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 7. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. É bem verdade que a própria LGPD, artigo 4º, exclui de sua incidência o tratamento de dados pessoais para fins de trabalho jornalístico, acadêmico ou artístico. Todavia, a despeito dessa expressa negativa de vigência circunscrita, calha mencionar que a lei acima citada refere-se ao tratamento dos dados pessoais, enquanto nesta demanda discute-se o direito ao esquecimento no aspecto da publicização, aberto ao público em geral, rememoração ou reescrita de correlação pessoal a fatos pretéritos, longínquamente correlacionados à passagem de determinada história retratada pelo acadêmico, pelo jornalista ou pelo autor do trabalho artístico, como conotação subjetiva pessoal, tida como vexatória, humilhante ou discriminatória a alguém, o que pode não incluir dados pessoais, tais como nome, qualificação, endereço residencial e ou profissional, e-mail, telefone, etc. Guardando um paralelo entre os direitos em questão, enquanto que, no suposto direito ao esquecimento, a preocupação parece ser com os fatos e sua conotação pessoal negativa a alguém, são objeto principal envolvendo a divulgação, a pesquisa ou a obra, podendo conter acidentalmente dados pessoais acessórios, ao revés, na LGPD, os dados pessoais são objeto da proteção normativa pelo seu tratamento e divulgação, sendo os fatos pretéritos que porventura o acompanhem, direto ou indiretamente, mera informação acessória. Veja o artigo 5º, que apresenta os conceitos legais mais importantes. Para o fim desta lei, considera-se dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural, dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. 11. Anonimização. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Em seus artigos 7º e 11, a LGPD permite que mesmo os dados pessoais, incluindo os sensíveis, desde que sofram um procedimento de anonimização, podem ser repassados para fins de realização de estudos por órgão de pesquisa. A própria lei realizou o balizamento de forma prévia, trazendo uma resposta condizente com os direitos constitucionais em jogo. Mutatis mutandis, não há nenhum empecilho que os fatos pretéritos, ao serem rememorados com uma finalidade pública atual, também possam ser objeto de anonimização, caso não ocorra desnaturação da informação, guardando um juízo de proporcionalidade, em sentido estrito, na visão de Robert Alex. Eu repasso essa questão sobre a eventual colisão de direitos para me caminho, então, para o encerramento, para dizer o seguinte. Consequentemente, tem-se que o direito à liberdade de informação ou de comunicação, artigo 220, parágrafo final, caput e parágrafo 1º, não pode ferir a intimidade, a vida privada ou a imagem de qualquer pessoa de forma indiscriminada no tempo e na forma de publicização. Ferramentas de busca, produções acadêmicas literárias, programas jornalísticos, etc., além de demandar que reste presente alguma finalidade pública, social ou histórica atual no revolvimento de fatos antigos, resguardando-se o direito de ter sua personalidade resguardada, nome, imagem, privacidade, e incluindo-se a possibilidade, a posteriori, de vindicar direito de resposta, reparação indenizatória ou qualquer outra tutela prevista no ordenamento jurídico. É isso que consta do artigo 20 do Código Civil, salvo se autorizadas
ou, se necessárias, à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Esta Corte teve a oportunidade, como já foi amplamente destacado, de decidir o tema correlato à intimidade e à privacidade na ADIM 4.815, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, pleno 1º de 2 de 2016, culminando em dispensar a autorização do personagem biografado para a publicação de obra literária ou audiovisual que envolva biografia. Nesse julgado, esta Suprema Corte entendeu que, para a coexistência das normas constitucionais dos incisos 4, 9 e 10 do artigo 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada, daqueles que pretendem elaborar as biografias, ao final decidindo-se pela inexigibilidade de autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas ou ausentes, resguardando-se, porém, o direito de resposta e eventual reparação de danos. Ou seja, ao mesmo tempo em que permitiu a publicação de obras biográficas sem a necessidade de autorização do biografado ou de pessoas retratadas de forma coadjuvante, também possibilitou a via resoluta do direito de resposta e da correspondente ação indenizatória. Diferentemente do citado caso das biografias não autorizadas, no qual se otimizou o direito à liberdade de expressão, de informação artística e cultural, resguardando-se a tutela reparatória, indenizatória ou corretiva, direito de resposta, entendo que, no caso em questão, não é possível, a prioristicamente, relevar qual exatamente deve prevalecer na linha hermenêutica construída pela doutrina e pela jurisprudência alemã. O STJ alemão, BGH, apesar de, no caso concreto, negar a aplicação do direito ao esquecimento, acabou por reforçar a existência do próprio direito. Sobre esse ponto, cito o voto do magistério de Carina Nunes Fritz, que foi, ontem, salvo engano, invocado o voto do ministro Edson Fachin. Em grau de recurso, o Bundesgerichtshof confirmou o entendimento das instâncias inferiores, reafirmando a existência do direito ao esquecimento, literalmente direito a ser esquecido, Recht auf Vergessen werden, mas negando, no caso concreto, posto que o direito ao esquecimento, como todo direito fundamental, não é absoluto e precisa ser ponderado concretamente junto com os demais direitos fundamentais em colisão. Nesses termos, o direito à intimidade, à vida privada, à proteção, à imagem, como atributos do direito de personalidade, da dignidade da pessoa humana, quando em conflito com o direito à liberdade de imprensa e de informação, deve considerar algumas balizas. O plenário julga o direito ao esquecimento em pedido de reparação por familiares da vítima de um crime reconstituído em programa televisivo sem autorização. O grau de acessibilidade da informação e a possibilidade de divulgação anonimizada dos dados pessoais sem que se desnature a essência da divulgação. Recurso extraordinário 1010606, Nelson Cury contra Globo Comunicação e Participações S.A. Vota o ministro, desde que estejam presentes o interesse histórico Gilmar Mendes. E público atual, observado o grau de acessibilidade e possa ocorrer a desnaturação da informação em caso de anonimização do fato, ausência de identificação de determinada pessoa em quaisquer dos elementos que compõem a personalidade, nome e demais dados pessoais, além da voz ou imagem. Ao revés, não havendo essa desnaturação, no processo de anonimização dos fatos, essa tornar-se-ia imperiosa, devendo, nesse caso, assegurar-se o direito de resposta e ou indenização, na mesma linha, a meu ver, da ADIM
4.815, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Por isso, senhores ministros, com todas as vênias, penso que aqui a discussão deve assumir outro olhar dos debates já realizados neste julgamento, sob o prisma de analisar a eventual preponderância do interesse público, social ou histórico atual em retratar ou reescrever fatos ou interpretação destes, do passado remoto ou distante, de outrem que, na maioria das vezes, se quer esquecer, incluindo a discussão sobre a forma, o meio e a abrangência da divulgação. Assim sendo, a posteriori, deve-se perscrutar a finalidade de uso ou divulgação dos dados pessoais, analisando se, na divulgação do fato, remoto ou longínquo, e das circunstâncias deste, restava presente interesse público ou social atual, que necessitasse ser relembrado ou, melhor, esclarecido. Além disso, a abrangência da acessibilidade da informação ao público também deve ser ponderada à luz do caso concreto. Quanto menor for aquela, maior deverá ser a liberdade de informar. Ao revés, quanto maior a acessibilidade do público, maior deverá ser o crivo da análise sobre a necessidade e desnecessidade de identificação dos envolvidos no fato. Exatamente por essa razão, e aqui os alemães dizem que o filme não permitia a identificação do queixoso, o Tribunal Constitucional alemão, em 99, negou o pedido de impedir a exibição de programas sobre crime notório após considerável transcurso do tempo, diante da preponderância da proteção da liberdade comunicativa e de radiodifusão. Nesses termos, no que se refere ao modo ou à forma de divulgação, tem o que deve ser resguardada a intimidade e a vida privada do envolvido em determinado fato pretérito destituído de interesse público, social ou jornalístico, aferidos por justificativas atuais, pois a exposição do participante principal ou de coadjuvantes do fato com descrição de atributos de sua personalidade, tais como nome e ou qualificação, descrições que facilmente identificam o envolvido, vulnera os artigos 1º, 3, combinado com o artigo 5º, 10 da Constituição, e merecem reparos a posteriores para evitar novas exposições negativas, vexatórias ou degradantes, nos termos do artigo 20 do Código Civil. Sendo assim, entendo que é possível compatibilizar o direito fundamental à privacidade e ao resguardo da imagem, além da dignidade da pessoa humana, com a liberdade de informação assegurada pela Constituição Federal, mormente ao assegurar que os fatos remotos ou distantes no tempo que interessem à memória da sociedade possam ser divulgados, desde que presente o interesse público, histórico ou social atuais e observado o grau de acessibilidade da informação, de forma que, sem que ocorra a desnaturação da informação, seja possível anonimizar o fato ou qualquer outro elemento de identificação dos autores e das vítimas dos delitos ou circunstâncias vexatórias, intimidatórias ou humilhantes, assegurando, assim, a adequada proporcionalidade da concordância prática com o direito à liberdade de expressão e de comunicação, resguardando-se a via resoluta do direito de resposta ou indenização a posteriori, sem prejuízo de outros instrumentos a serem eventualmente aprovados pelo Parlamento. E passo, presidente, agora já ao caso concreto, dizendo o seguinte: em caso, tal como apontado nas instâncias originárias, a reportagem parece indicar e repete várias vezes que a suposta ingenuidade da vítima teria sido uma das circunstâncias que teriam colaborado para o desenrolar dos acontecimentos, o que denota uma leitura, a meu ver, humilhante e vexatória dos fatos para a família da vítima, cuja atitude não pode sequer ser vista ou interpretada como uma das concausas determinantes de crime tão bárbaro. Tal fato está muito bem descrito no voto vencido da desembargadora Jaqueline Lima Montenegro, o que não configura revolvimento do quadro fático probatório, o qual é vedado, como sabem, pela súmula 279 desta Corte, mas perfaz mera requalificação jurídica de acordo com o panorama fático probatório descrito pelo acórdão recorrido, em enquadramento jurídico dos fatos, que é aceito, como se sabe, pela jurisprudência do Supremo. E aí eu repasso vários casos, cito vários casos e precedentes nossos sobre a chamada revaloração da prova
reenquadramento jurídico dos fatos que não se confundem com o revolvimento do suporte fático probatório. No caso dos autos, extrai-se que era totalmente desinfluente para a comunicação do desenrolar dos fatos o histórico de vida, além de exposição de fotos pessoais da vítima, sem contar a versão da suposta ingenuidade desta em aceitar subir a cobertura de um edifício na companhia de outra pessoa. Nesse caso, a meu ver, a matéria pode ter extrapolado o direito de informar e trouxe uma visão deturpada ao público, expondo indevida e vexatoriamente a vítima em programa televisivo de cadeia nacional. Sendo assim, a meu ver, com as vênias de estilo, entendo que é caso de dar parcial provimento ao apelo extremo para registrar que viola o direito à intimidade, à vida privada e à proteção ao nome e à imagem como atributos do direito à personalidade, a exposição de fotos e histórico pessoal, mediante interpretação indevida e vexatória dos fatos em reportagem televisiva que expõe e rememora fatos ocorridos em passado distante, determinando a devolução ao Tribunal de Origem para apreciar o pedido de indenização por danos morais sob tais premissas e nos termos do artigo 20 do Código Civil. Ante o exposto, pedindo vênias ao relator, voto pelo provimento, em parte do recurso, acompanhando na conclusão o ministro Nunes Marques, ao entendimento de que é, sim, indenizável moralmente a exposição humilhante e ou vexatória de dados pessoais, imagem, nome e demais elementos de identificação de pessoa, autor ou vítima, envolvida em fato ocorrido há décadas em matéria televisiva de alcance nacional, ainda que presente interesse histórico, social ou público atual, com fundamento no direito à intimidade, à vida privada e à proteção ao nome e à imagem, determinando a devolução ao Tribunal ACO para que aprecie o pedido indenizatório, danos morais, nos termos do artigo 20 do Código Civil. E digo, como proposta de tese, certamente haverá muita discussão a propósito disso, presidente, digo o seguinte: na hipótese de conflito entre normas constitucionais de igual hierarquia constitucional, direito à liberdade de imprensa e de informação frente aos direitos de proteção à imagem, honra e vida privada, além da dignidade da pessoa humana, deve-se adotar técnica de concordância prática, demandando análise pontual sobre qual direito fundamental deve prevalecer para fins de direito de resposta e ou indenização, sem prejuízo de outros instrumentos a serem aprovados pelo Parlamento. Devem ser considerados como fatores preponderantes desse balizamento o decurso do tempo entre o fato e a publicização, a existência de interesse histórico, social e público atual, o grau de acessibilidade ao público e a possibilidade de divulgação anonimizada dos fatos, sem que se desnature a essência da informação. Com as vênias de estilo, é com o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, pelo voto de Vossa Excelência. E eu vou pedir vênia ao colegiado, porque faltam apenas 7 minutos para terminar a sessão dessa primeira parte nos termos regimentais, e a presidência tem uma audiência às 4 horas. Então, o tempo seria muito diminuto para oferecermos ao próximo voto de Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, e para o meu voto também. Sorte com a vênia de Vossas Excelências. Eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos, quando então retornaremos para colher o voto de Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, e o meu voto para encerrar esse julgamento tão instigante. Muito obrigado.